Salve, salve rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal. Cara, vamos comentar sobre mais alguns assuntos, né, referentes aí ao futebol brasileiro que está circulando nessa segunda-feira. Eu já tinha feito um vídeo mais cedo. E assim, vamos falar. O São Paulo já tinha contratado o Eric do Ceará, né? Já estava tudo certo, mas agora de fato o jogador ele não vai nem terminar a Série B lá pelo Ceará e ele já vai vir para São Paulo. Cara, a gente precisa falar mais desse jogador excelente. Tem os números dele aqui. Espetacular. O São Paulo, ele acertou em cheio. Claro que a gente não tem bola de cristal, não dá pra ter certeza se ele vai conseguir desempenhar um grande futebol no São Paulo, mas tem potencial sim. Existe uma expectativa para que ele seja um jogador extremamente importante no clube. Vamos falar aí também sobre o que disse, né, o Arnaldo Ribeiro lá no UOL, no programa lá do UOL que ele faz os comentários dele, enfim. Ele basicamente disse que se o Botafogo, cara, perder o jogo no meio de semana aí contra o Palmeiras, tchau e bênção. Basicamente isso. Ele disse que o Palmeiras mete medo, enfim. Eu também vou falar o que eu penso sobre isso, vou dar minha opinião e também vou falar, né, dessa notícia que surgiu hoje também, essa especulação, né? O João Guilherme, narrador que já foi do Sport TV, Premier, tá narrando agora pela Paramount. Ele falou que o Flamengo tá negociando com o Barco, com o Valentim Barco, né? O lateral esquerdo do Boca Juniors, excelente jogador. Se isso daí for verdade, se o Flamengo contratar esse moleque, cara, contratação espetacular. Enfim, vamos lá. Vamos começar falando aí sobre o Eric, que assim, os números dele é o seguinte, rapaziada. Se liga, para um ponta-direita atuando no Ceará, um time que não é lá grandes coisas, ele consegue, cara, um grande feito, né? Primeiro assim, o São Paulo ele contratou o jogador com 50% dos direitos, né? Cerca de 2 milhões e 400. Ele disputou 111 jogos com a camisa do Ceará. Ele marcou 23 gols e deu 15 assistências. Bons números, cara. Números bacana. Para um jogador que não é a função primária dele, ser o cara ali que vai fazer gols constantemente, ser o cara que vai, de repente, fazer o papel principal no ataque. Então, tá muito bom. Ele é o jogador que muitas vezes puxa a marcação. Muitas vezes ele é o cara que acaba não aparecendo tanto assim, mas você percebe que tem um espaço livre, onde outro jogador do São Paulo consegue entrar e dar um passe, fazer o gol, enfim. Então nisso daí ele faz muito bem. O São Paulo acertou em cheio. E o São Paulo ele precisa ter bons jogadores pro ano que vem, cara. Foi um sofrimento, tá sendo um sofrimento ainda, esse ataque do São Paulo. Tanto na questão de centroavante, quanto na questão ali de jogadores pela beirada. Não tá bacana. O São Paulo ele precisa acertar nessas contratações, ainda precisa trazer um substituto para o Caleri. O São Paulo ainda precisa de um lateral esquerdo, precisa de um jogador ali na lateral, precisa de mais um jogador no meio de campo, enfim. Tem que fazer umas 4 contratações se quiser ser um time competitivo para, de repente, brigar por alguma coisa aí, uma outra Copa do Brasil, Libertadores. São Paulo ele não pode entrar na Libertadores só para participar. São Paulo ele tem que entrar na Libertadores para pensar em título. Então precisa contratar, velho. Começou bem aí. Esse Eric, o moleque é bom de bola e eu tenho uma alta expectativa em torno dele. Vamos continuar, rapaziada. Vamos falar agora sobre o Arnaldo Ribeiro, né? Que ele falou uma realidade. Não tem como eu chegar aqui e discordar. Porra, o Palmeiras, ele é um time que é o time mais estável do futebol brasileiro. Tanto que o Abel Ferreira, ele completou 3 anos comandando a equipe do Palmeiras. É o trabalho mais longevo do Brasil, no que diz respeito a treinadores. Creio eu que não tem nenhum outro treinador aí, tanto na Série A quanto na Série B, em 3 anos. E tendo o sucesso que o Abel tem no Palmeiras. Então não tem mesmo nenhum outro treinador. E tá acostumado com esse tipo de situação. Tanto o Abel quanto o Palmeiras, pô,
É rotina. Jogos importantes, jogos decisivos. Então o Palmeiras ele vai lá para enfrentar o Botafogo lá no Newton Santos, tranquilo e calmo. Acho muito difícil o Palmeiras entrar em campo apavorado. Os caras vão entrar em campo sabendo do que tem que fazer. Se vai ganhar ou não o jogo é outra história. Mas eles sabem muito bem o que tem que desempenhar. Eles sabem muito bem qual que é a maneira de jogar para vencer esse tipo de partida. Agora o Botafogo, será que sabe? Não sei, o Botafogo nem treinador tem. Vai falar que o Lúcio Flávio é treinador de verdade. O cara não é, velho. Ele é um tampão ali na área técnica do Botafogo. Basicamente isso. O elenco do Botafogo que foi montado nessa temporada, foi montado para esse ano, não tem experiência de decisão. Qual que é a experiência de decisão desses caras? Não tá acostumado. Que título que esse conjunto do Botafogo conquistou? Acho que a maioria dos jogadores do Botafogo nunca ganharam um título na carreira, rapaziada. Então, assim, isso daí entra em questão, sim. E eu entendo ele quando fala que, basicamente ele fala isso, se o Botafogo perder, olha, acabou. Se o Botafogo perder, sinceramente, é capaz dos demais ultrapassarem o Botafogo. É capaz até do Bragantino passar, do Flamengo passar, do Grêmio passar. Se o Botafogo perde esse jogo pro Palmeiras, cara, a moral dos caras vai tão baixo que é até ameaçado aí a vaga direta na Libertadores. Eu acho muito difícil, caso o Botafogo ele perca esse jogo, ele conseguir se estabelecer pra brigar por esse título, rapaziada. Aí complica de vez. Aí fica uma situação delicada e quem vai brigar pelo título é Palmeiras, Flamengo, enfim, até o Bragantino, de repente. O Botafogo eu vou descartar. Eu acho que o Botafogo já era, se perder esse jogo pro Palmeiras. Se de repente conseguir um empate que seja, beleza. Um empate, mantém ali a diferença de pontos, com uma rodada a menos. Porém, se os demais que estão atrás vencerem, aí também complica de qualquer jeito. Entenderam? Então, assim, pro Botafogo é a vitória, cara. Eu acho que até o empate é extremamente prejudicial. Vai ser um jogo extremamente decisivo, rapaziada, em vários aspectos. E para encerrar o vídeo aí, né, uma notícia que pegou de surpresa torcedores do Flamengo. Se isso se concretizar, cara, contratação espetacular, né? Pelo menos o que disse aí o João Guilherme, né? Ele falou de uma forma que dá a entender que ele sabe de alguma coisa nos bastidores. Dá a entender que ele sabe, né? O Flamengo tá contratando o jogador. Então, assim, apenas 19 anos é uma promessa ainda, mas já tem uma certa experiência. Se o Boca chegou na final da Libertadores com esse futebol horroroso, com esse futebol horrível, um dos poucos que se salvaram nesse time péssimo do Boca, o time é fraco, velho. O time é fraco. Um dos únicos que se salvaram foi aí o Barco. Então, apesar do Flamengo já ter o Ayrton Lucas na lateral esquerda, mas o Barco ele é um jogador que ocupa várias faixas do campo. Ele pode jogar no meio de campo de maneira mais defensiva, ele pode jogar no meio de campo de maneira mais ofensiva. Então, assim, pode ser utilizado de diversas formas. Eu gostaria demais que viesse para o São Paulo, cara. Se o Flamengo acertar de fato essa contratação, vai ser uma baita de uma contratação, rapaziada. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários a respeito aí de todos os assuntos do vídeo. Tamo junto, um abraço a todos.